Bom, pessoal, hoje a gente vai entrar na parte de juros, certo? O estudo dos juros é dividido em juros simples e juro composto, e nós vamos iniciar pelos juros simples. Então, a palavra juro, ela é bem familiar, ela é uma palavra que está muito presente no nosso dia a dia, ela está sempre presente nos veículos de comunicação, seja na TV, seja na internet, e agora eu vou mostrar para vocês algumas situações que, apesar de vocês às vezes não se darem por conta, o juro está ali sempre presente. Então, por exemplo, quando você pega um empréstimo do banco, o cliente deverá, ao final do prazo estabelecido, devolver ao banco a quantia emprestada mais uma certa quantidade além daquela quantia emprestada. Essa quantidade além, que vai ser acrescida, não é? Ela é chamada de juro, que tu vais pagar ao banco devido àquele aluguel, né, que o banco te fez do dinheiro. Então, por isso que ele é importante. Um outro exemplo, que é bem comum no nosso dia a dia, que quando a gente atrasa os pagamentos em uma conta de luz ou telefone, ou seja, do que for, além de pagar aquele valor devido, que nós deveríamos ter pago em dia, nós vamos pagar um valor a mais, não é? Que vai ser o que eles falam de multa. Nessa multa vai estar acrescido o juro diário sobre o valor da conta. Então, aí está o juro novamente. Um outro exemplo, ao abrir uma poupança, não é? O poupador, ele vai depositar uma certa quantia ao banco. E ao final, quando você for retirar, né, que o banco for devolver a você o dinheiro, ele vai vir acrescido de uma quantidade a mais, que às vezes é bem pequena, né, gente? Que nós vamos chamá-la de juro. Então, os juros, como vocês podem ver, ele está muito presente sempre no nosso dia a dia, nessas movimentações monetárias, principalmente. Então, normalmente, quando se realiza alguma operação, dessas operações que a gente citou agora, fica estabelecida uma taxa de juro. Essa taxa de juro, ela sempre vai ser percentual, ok? E vai depender do acordo que vai ser feito. Pode ser por dia, pode ser por mês, pode ser por ano, enfim, como for estabelecido, não é? E ela vai incidir sobre o valor da transação. Então, agora, nós vamos ver alguns termos que são muito frequentes, né? Na matemática financeira. E é muito importante a gente conhecer e definir agora, né, para que vocês tenham um bom entendimento futuramente. Então, o primeiro termo que a gente tem quando trabalha com matemática financeira é o capital, não é? Ele vai ser representado pela letra C, que vai ser o valor inicial de um empréstimo, dívida ou investimento, vai depender da transação monetária que vocês estão fazendo. Outro termo muito importante é a taxa de juro, ela é representada pela letra I, taxa de juro. A taxa de juro é representada pela letra I. A letra I é uma coisa que eu sempre me questionava e agora, preparando esse material, finalmente consegui achar num dos livros que eu tenho. Ela vem do termo em inglês interest, que significa juros. Então, às vezes a gente pensa taxa de juro, letra I, né? Por que está associado isso aí? Então, agora eu também descobri. E é expressa na forma percentual por período. Então, por exemplo, eu posso ter uma taxa de 5% ao mês, 0,2% ao dia, 10% ao ano. Vai ser que nem eu falei a vocês, vai ser de acordo, né, com o combinado dessa transação monetária. Outro termo que nós temos aqui é o termo juros, que vai ser representado pela letra J. Os juros correspondem ao valor obtido quando aplicamos a taxa sobre o capital ou sobre algum outro valor da transação. Os juros são sempre expressos em unidades monetárias, né? Porque é o valor que você vai acrescer ao seu capital inicial. Pode ser real, dólar, enfim, a moeda que você está trabalhando. Outro termo que vai aparecer aqui finalmente é o termo montante. Montante, quando a gente pensa montante de montanha, né? Então vai ser o total. Vai ser ao capital, é o total, né? Ao capital acrescido nos juros. Então o montante vai ser o quê? O capital mais o juro, ou seja, o total. É aquilo que tu tinha mais aquilo que tu ganhou de juro. Então, inicialmente, a gente vai começar estudando os juros simples. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu vou começar pelo exemplo para que depois a gente possa formalizar direitinho o conceito de juro. Então, aqui diz o seguinte. Eu tenho uma quantia de R$600, ela é aplicada a uma taxa de 0,8%
ao mês. Determine que quantia o cliente terá na sua conta ao final de um mês. Então, eu vou esquecer do conceito de juro, eu vou fazer só a partir daquilo que eu sei. Eu tenho R$600, certo? E eu vou aplicar no banco a 0,8% ao mês. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular quanto que é 0,8% de 600. Isso aqui vai me dar o quê? 0,8 dividido por 100 vezes 600, não é? Que vai me dar 4,8. Então, o que aconteceu? Eu tive 4,8 de juro, porque 0,8% de 600 é 4,8. Então, ao final de um mês, não é? Eu vou ter o quê? Eu vou ter os R$600 que eu depositei, mais os 4,8 de juro, não é? Então, eu vou ter o que aí? 604,8 reais, certo? Então, aqui é só uma parte inicial para que vocês entendam que às vezes, né? Claro que se for mais tempo, um mês, tu não precisa nem de forma. Só para a gente entender o conceito de juro, ok? Então, vamos dar uma analisada mais a fundo. Então, o meu capital que eu tinha aí é de R$600. Ele foi aplicado a uma taxa de 0,8% ao mês, no tempo de um mês, certo? Notem que aqui é que nem na física, né, gente? Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade, mês e mês. Então, o que acontece aqui? O juro que foi calculado, como vocês puderam perceber ali, o juro que foi calculado, que foi essa primeira parte, foi calculado o quê? 0,8 de 600, ou seja, nós pegamos a taxa e multiplicamos pelo capital. Isso que é calcular juros, gente, é muito simples. E depois, o que a gente fez aqui? A gente pegou o capital que nós tínhamos e acrescentamos em quem? No juro, e obtivemos o total, ou seja, o meu montante. Então, aqui a gente tem que o montante vai ser o capital mais o juro, certo? Então, aqui é bem fácil construir esse conceito de juros simples, não é? Porque o cálculo também ele é muito simples, ok? Então, agora aqui na próxima parte, a gente vai formalizar isso tudo para que nós tenhamos um bom entendimento do conceito de juros simples. Então, de um modo geral, sendo seu capital e a taxa de juros e teu tempo de investimento, o juro após T períodos de tempo e o montante, nós vamos ter que o juro obtido ao final de um período, não é? O juro vai ser o capital vezes a taxa, já vimos. Que o juro obtido ao final de T períodos vai ser o capital vezes a taxa vezes o período. No caso anterior, nós tínhamos feito para um período, né? Mas quando são mais períodos, então tu vai ter o capital, a taxa e o tempo. Então, assim nós podemos escrever, não é? Que o juro, ele vai ser dado por quem? O capital vezes a taxa vezes o tempo. E que o montante vai ser o capital mais o juro. Então, aqui são duas coisas que aparecem novas, não é? A formalização do conceito de juros simples, mas que vocês, pelo exemplo anterior, já tiveram um bom entendimento também. Então, dessas duas igualdades, a gente ainda pode concluir mais uma coisa, ó, gente. Que se o montante é igual ao capital mais o juro, nós temos o quê? O capital é C e o juro, ó, o juro é o capital, a gente pode substituir aqui, é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Bom, nessa expressão, o que nós podemos fazer? Nós podemos tirar o C em evidência, não é? Porque ele aparece aqui e aqui. Tirando o C em evidência, vai ficar 1 mais IT. Então, essa expressão aqui, montante capital 1 mais IT, ela é normalmente utilizada, não é? Essa expressão, para o montante. Ok, gente? Mas não precisa decorar nada, né? Vocês viram que a construção dela é bem tranquila. Em muitos materiais aparece essa formulinha aí. Eu dificilmente uso.
Aqui está a sua formalização, né, para vocês terem bem bonitinho escrito. E aqui um exemplo, então. Vocês veem que o juro simples acabou aqui, tá, gente? Pra vocês verem o quanto é simples. Então, um investidor aplica R$1.000. R$1.000 é o capital, não é? O capital é igual a 1.000. A juros simples, ou seja, a uma taxa de 2% ao mês. Determine o juro após 6 meses de aplicação. O juro após 6 meses de aplicação. Ou seja, o tempo é igual a 6. Então, o juro aqui vai ser dado por quem? O capital, a taxa e o tempo, não é? O capital é 1.000, a taxa é 2%, ou seja, 2 sobre 100, vezes o tempo de 6. Corta aqui, não é? Vai ficar 2 vezes 6, 12, vezes 10, 120. Então, aqui, nós temos que o juro foi de R$120. O juro é igual a R$120. Eu quero saber qual é o montante após os 6 meses de aplicação. Bom, aqui para a gente calcular o montante, não é? Vai ser o capital mais o juro. O capital que nós tínhamos é de R$1.000, mais o juro aí que rendeu 120. Ou seja, R$1.120. Esse vai ser o meu montante. R$1.120. A taxa de juros equivalente anual. Bom, pensa comigo. Se a taxa ela é de 2% ao mês e eu quero saber a anual, um ano tem 12 meses, não é, gente? Então, a taxa anual aqui seria o quê? 2% vezes 12, ou seja, 24% ao ano. Porque às vezes tu tem que trabalhar em ano, em mês, sabe? Então é interessante estar ligado nessas trocas aí. Eu quero saber o juro recebido após 2 anos de aplicação. Bom, vamos só retomar. O capital é 1.000, a taxa é 2% ao mês, ou seja, 24% ao ano. E o tempo aqui vai ser o quê? 2 anos. Então, notem que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, tem que estar esperto nesse sentido. Eu quero juro após 2 anos, não é? Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital é 1.000. A taxa agora, tu vai usar 24 sobre 100, vezes o tempo, que é 2. Aqui corta, não é? Dá 48, ou seja, o juro aqui vai ser de R$400. R$480. Juro igual a R$480. É isso, gente. Vocês veem que as continhas são bem simplesinhas aqui, não tem